e você não consegue resolver nada. Porque você não está firme na presença do Senhor, você não está maduro. Não pode falar um que já se dói. Não. Jesus, ele nos chamou para nós crescermos, mudarmos de nível. Quando a situação vir, você aprender com ela, em nome de Jesus. Quando o problema vir, você aprender com o problema. Aprender a resolver situações. E muitas das vezes, acredite, a gente não vai conseguir resolver sozinho, não. A gente precisa do direcionamento de Deus o tempo todo. O tempo inteiro nós precisamos da direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique pensando você que você é capaz, é bonzinho, é o super-homem, é super-mulher, resolve tudo sozinhos, não. Se não for a direção do Senhor Jesus, você não consegue nada, ainda que você ache que consiga. Você pode até conseguir, mas vai ser por muito pouco tempo e não vai ser sucesso, porque Jesus não está na situação. Quando você coloca Deus, quando você consulta o Senhor, quando você pede a direção, não tem como dar errado. Em nome de Jesus Cristo, não tem como dar errado. O nosso Deus, ele é especialista em direcionar. Ele conversa comigo e com você o tempo todo. Somos nós que não alimentamos a voz de Cristo. Você já viu aquele exemplo que fala assim, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui. Né? Você sabe que você é espiritual, ou que você pelo menos está no caminho, quando você olha para dentro de você e consegue perceber, eu estou fazendo a minha vontade ou eu estou fazendo a vontade de Deus? Vou te dar um exemplo claro. Eu acredito que depois de um dia de trabalho que tivemos, cansativo, que todo mundo aqui trabalhou, não é a sua vontade, seja fiel com você mesmo. Não é a sua vontade de estar aqui, ouvindo uma pessoa falar desse Jesus aí, que muitas das vezes você mesmo está esperando a resposta dele e ele ainda não te deu porque não é o momento. Tá? Mas você não queria estar aqui. É muito mais confortável você estar na sua casa depois de um dia de trabalho, tomar um banho quentinho, comer uma jantinha, um negocinho ali, deitar e pronto, vou sair da minha casa pra quê? Ouvir uma pessoa ficar falando ali uma hora de Jesus e não. Mas você decidiu estar aqui. Você decidiu matar a sua vontade e dar ouvido à voz do Senhor. Acredite, foi uma decisão tua, mas foi o próprio Espírito Santo que trouxe você aqui nessa noite, não foi por acaso. Amém? Ele trouxe você aqui para revelar no teu coração nessa noite que ele tem propósito lindo para você. Que ele tem promessas extraordinárias na sua vida e não vai ser Satanás nenhum que vai atrapalhar. Não vai ser seta nenhuma maligna que vai atrapalhar desde que a tua mente esteja blindada no Senhor. Acredite nessa promessa. Coloque a sua convicção em quem realmente, de fato, tem poder para realizar todas as coisas na sua vida, Cristo Jesus. E muitas das vezes Deus fala para mim e para você que na caminhada com Ele, quando você decide anular todas as setas, a blindar a tua mente, guardar o teu coração diante do Senhor, vai ser necessário você escolher a não permanecer em lugares. Vai ser necessário você escolher a não estar, sentar em mesas, não estar ao redor de algumas pessoas. Porque Ele levantou muitos, mas nem todos vão poder caminhar com você. Que existem pessoas que simplesmente elas estão na minha e na sua vida para influenciar você a fazer o contrário da vontade do Senhor. Seja você a luz do mundo, a ter essa convicção que você foi chamada e chamado para fazer a vontade do Senhor Jesus. E a promessa que Ele tem na tua vida não vai ser seta nenhuma que vai tirar. Eu estou vivendo um processo que eu vou compartilhar assim por cima com vocês, porque eu acredito que esse é o momento somente apenas disso. Quando o Senhor direciona para você falar uma benção, a benção completa, é porque já aconteceu. Mas quando é apenas um spoiler que eu vou dar aqui para vocês, creiam, é para fortalecimento da sua fé em nome de Jesus Cristo. Eu estou passando por um processo que ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de anular o tamanho da bênção que eu sei que o Senhor vai me entregar em breve. Ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Ele me prometeu algo um tempo atrás. Ele permitiu eu sonhar. Acredite, o que eu vou falar aqui é muito real. Isso é muito, muito, muito de Deus. Cada sonho que você sonha, acredite, você não é capaz de sonhar sozinho, não. É Deus que coloca lá dentro do seu coração. Cada sonho, seja ele do pequeno ao maior.
Você não é capaz de sonhar sozinho. É o próprio Deus que coloca dentro do seu coração. E ele colocou um sonho dentro do meu coração. Eu ainda era muito menina. Eu ainda era muito pequena quando Deus me entregou esse sonho. E desde então eu venho alimentando dia após dia, orando por ele. 35 anos já se passaram. E eu estou acreditando que o meu Jesus vai me entregar meu sonho em breve. Em breve. Em breve ele vai me dar a oportunidade de poder falar um testemunho claro para vocês. Mas hoje é só para o fortalecimento da sua fé. Que esse Jesus, ele é capaz de cumprir todas as promessas que ele fez na sua vida. Pode passar 30, 40, não importa. O momento certo é o momento do Senhor e ele vai fazer. Seja do pequeno ao grande sonho, ele vai realizar na tua vida. E eu venho passando por esse processo que eu me deparo com a situação, eu olho assim, ó, Jesus, é somente o Senhor para fazer, porque não tem outra, não tem condição, não tem outra forma. Eu olho para os lados e falo assim, Deus, não, o mundo está mostrando que não, mas a minha fé está mostrando que sim. Entende? Então quando eu olho para Jesus, eu falo assim, obrigada, Senhor, porque eu sei que já aconteceu no mundo espiritual, e a minha fé é tão grande que eu vivo isso. Sabe? Quando eu penso, eu me alegro no Senhor como se eu estivesse tocando. É como se já estivesse na minha mão. Você consegue entender isso? É fé. Gê, mas por que você acredita? Como que você acredita se você está falando que você olha e não vê como fazer, como resolver, como acontecer? Eu acredito porque o meu Jesus, ele me prometeu. Ele não mandou o anjo vir. Ele não usou a vida de pessoas para vir me entregar apenas. Ele simplesmente veio e falou comigo. Muito melhor que ele usar a vida de um e do outro irmão para falar com você. Ele está presente na sua frente e ele falar assim, ei, acredita na promessa que eu te falei há 35 anos atrás? Lembra daquela promessa que eu coloquei dentro do teu coração? Eu sou o próprio Cristo que vai fazer na tua vida e não vai demorar. Então o que é um pequeno ou um grande sonho para Jesus? Muitas das vezes você se sente frustrado, muitas das vezes você coloca expectativa em coisas, em pessoas, muitas das vezes você alimenta sonhos que o Senhor está falando assim para você, eu já te entreguei a promessa. E você chega ali naquela situação e as coisas não acontecem, você vai, dobra o joelho novamente e vai orar por algo que o Senhor já confirmou, já falou assim, está resolvido. E você só atrasa. E você só atrasa porque com as suas atitudes você fala assim, Deus, não vai acontecer, você duvida. O pensamento vem na tua cabeça, você alimenta setas, você não consegue compreender que você tem que guardar o teu coração, os teus pensamentos. E você alimenta a situação ali negativa. E você, cara, a vida está passando e não aconteceu ainda. Cadê o sonho que o Senhor Jesus falou que ia acontecer? Cadê? E quando eu falo de sonho, não só estou falando de bens materiais. Eu estou falando, sabe, aquela família perfeita que muitas das vezes você almeja no Senhor, é essa família que Ele te deu. Ele já confiou nas tuas mãos, o que você está fazendo para isso? Muitas das vezes é o trabalho dos sonhos que você busca no Senhor, aquela oportunidade que você busca no Senhor, mas você está confiando de verdade no Senhor, você está conseguindo descansar, ou você está alimentando setas, está alimentando identidades que não é tua, está abraçando coisas que o mundo te oferece. Acredite, você vai precisar ter decisões, você vai precisar escolher situações, a não estar, a não permanecer em lugares, a não dar ouvido para algumas pessoas, porque o